Samaveda. É um dos livros do Veda, dedicado, nesse caso, a Ganesha. O objetivo é a remoção de obstáculos. E esse é um assunto bastante pertinente, né, nos nossos encontros como meditantes. Muito importante não deixar a mente ensombrecer o coração. A mente tem essa característica de se apegar a determinadas coisas e com isso envelhecer a pessoa. Nós ficamos tão preocupados com o envelhecimento, com o corpo. Agora o médico me mandou ir para a academia fazer ginástica, coisa que eu já faço há muito tempo, mas agora ele quer que eu faça mais. E eu fiquei pensando até que ponto é necessário fazer tanto esforço para o meu corpo, com o meu corpo, quando eu tenho ainda uma mente tão obtusa, uma mente que impede que o meu coração experimente aqueles valores que são mais profundos e legais da vida. Maharishi nos deu uma técnica muito bonita. Ele nos ensinou a transcender. Ele nos ensinou a mergulhar. Primeiro entendendo que a fila anda, que a vida é movimento. A vida não é estagnação. Com esse tipo de ponto de vista, com esse ponto de vista, nós já não fazemos esforço nenhum. Nós assistimos a mente funcionando e deixamos que ela, caso queira, se canse, esperneie, porque o processo de percepção da realidade não pode estar estabelecido em cima do intelecto, porque ele é muito limitado. E é por isso que nós usamos um mantra, um som sem significado, com características que são boas para o meditante. E o que acontece? Conforme o mantra vai se tornando mais sutil, conforme ele vai fugindo, a minha habilidade em perceber a própria vida se torna muito maior. Isso é o rejuvenescimento. A pessoa envelhece quando ela se cristaliza num ponto de vista específico. Isso é a velhice. Sabe o que é a juventude? É eu continuar caminhando, eu andar para frente. É eu experimentar, é a capacidade de experimentar valores, sabores, que sejam mais enriquecedores para a própria alma, para a individualidade. E o que é que pode tornar a individualidade mais feliz? O que é que pode trazer mais felicidade para o indivíduo do que a percepção que ele é eterno? Essa é o verdadeiro rejuvenescimento. Quando a pessoa cristaliza, quando ela para, ela morre. Morre no sentido negativo da palavra. Maharishi dizia que o oposto da vida não é a morte. A morte faz parte da vida. O oposto da vida é a estagnação. É o indivíduo parar num ponto de vista com a incapacidade de perceber que aquilo é só um ponto de vista, que existem outros tantos que são muito mais profundos e provavelmente muito mais enriquecedores, muito maiores. Então realmente a fila anda o tempo todo. E o que nós meditantes aprendemos é andar com a fila da vida. A vida é a expressão da inteligência universal. E a inteligência universal, ela se expressa através da criatividade, habilidade para encontrar soluções para as limitações do dia a dia. Isso tem que ser exercitado. O grande empecilho para isso são os estresses. Quando a pessoa quer tomar grandes decisões importantes, mas ela se fixa ao problema, começa a existir muito atrito dentro dela. E isso cansa. Isso impede a alma de ganhar asas. E essa incapacidade da alma de voar impede que ela chegue ao céu. São metáforas.
O céu é a beleza, o céu é a plenitude. O céu é a autorrealização. É a experiência de Ananda, de bem-aventurança. Por isso, não deixem o velho entrar. A gente já conversou tanto sobre isso no passado. Não deixem o velho entrar. Admitam sempre a possibilidade de valores novos. Por mais que os atuais já pareçam valores bastante enaltecidos da própria alma, ainda existem pontos de vista que são mais profundos. E é isso que acontece quando o mantra vai se tornando mais sutil. A pessoa vai percebendo a vida em patamares nos quais ela se aproxima do infinito, do ilimitado, do eterno. O corpo vai envelhecer. O corpo vai envelhecer. Os músculos irão diminuir, a pele da gente vai ficar enrugada. Não tem como, o cabelo vai ficar branco, mas a alma não precisa envelhecer. Nesse caso aí, a velhice é um grande problema. Deve haver sempre a curiosidade, no sentido de buscar a experiência mais profunda, mais realizadora, geradora de mais alegria, de mais realização e, obviamente, de mais amor, mais amizade, mais compaixão. Isso deve existir. Se o indivíduo não se soltar, se ele não aprender a mergulhar no infinito, naquilo que tem além, ele vai se transformar num boboca, num panaca. Antigamente a gente dizia num pastel. Todo o potencial espiritual de uma pessoa reside na sua capacidade de ir além. Quer crescer espiritualmente? Não para. Continua mergulhando nas relações o mais profundamente possível. E qual é a relação mais importante para a pessoa mergulhar? A relação dela com ela mesma, dela com a sua essência. O resto vai acontecendo como consequência. Relação com o filho, com o marido, com a esposa, com o trabalho, com Deus, com o corpo, com os esportes, com a política, com as ciências, com as artes. Não para, a coisa não para. O universo está se expandindo. As galáxias estão se distanciando. O universo está crescendo. É claro, são estados mais avançados de consciência. O que é a consciência? É a habilidade de conhecer-se. Conhecer a si mesmo. Por isso, se a velhice chegar de verdade, haverá mediocridade. A vida será medíocre, pequena. A pessoa vai responder automaticamente ao que acontece, porque ela sempre foi assim. Aquela velha história. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu também sou assim. Meu avô era um bocó, meu pai era um bocó número 2 e eu sou um bocó número 3. Tem que existir a possibilidade de transcender os limites, transcender os nossos medos. Nós temos que andar para frente. Existe sempre algo mais interessante à frente. Amar, existem níveis de amor que são muito sublimes. A gente não está ainda experimentando isso. Existem níveis de amizade que são extremamente enriquecedores, níveis de compaixão. Se o cara não entrar nessa, ele está frito. Ele realmente vai ser um velho bocó, sabe? Não deixem que a percepção de vocês cristalize num determinado estado de consciência. Andem para frente, continuem andando. Caso contrariamente, ela vai encolhendo, né? E à medida que o indivíduo vai envelhecendo, a mente fica cada vez menor. Alguns evoluem quando envelhecem, outros não, involuem. Se tornam medíocres,
Não é por acaso que muitas pessoas de idade, né, começam a viver num estado de rigidez muito grande. O medo gera isso. Tem que temer, não. O medo é a pior coisa que existe na vida. É a raiva, a irritação, se sentir incomodado continuamente, sem uma razão particular. Por isso que o estresse é péssimo, ele bloqueia a eficiência de uma pessoa. A razão, né, para esse estado ranzinza, né, toma conta da vida da gente, é a perda dos valores do coração. Os valores de coração do coração na vida da gente, eles devem estar sempre em pauta. E isso você alcança quando você se aquieta, quando você entra num estado de silêncio profundo. Maharishi dava um exemplo bonito. Ele dizia assim: imagina a vida como um lago. Uma pessoa que é superficial, quando as ondas do vento batem no lago, né, que são as emoções da gente, elas surgem como ondas. Elas crescem, se levantam, e aquilo é tão bonito. Com uma placidez também. O problema é que quando essas ondas quebram, como o lago, como o nível de consciência da pessoa é muito ilimitado, essas ondas batem, fazem o fundo do lago se revolver. E aí sobe muito lodo. Então aquela onda maravilhosa de carinho, de amor, de entrega, de compaixão, de fé na vida, acaba se transformando no terror, onde o indivíduo, num terror de sentimento, onde a pessoa quer ver a cabeça da pessoa que antes era amada, agora dentro de uma bandeja. É por isso que eu acho que as pessoas simples são muito poderosas. Eu acho que as pessoas muito elaboradas, que apostaram muito no intelecto, a maioria delas vivem pela mente, né? Não sabem expandir a percepção, a consciência, vivem em estados estratificados, né, de percepção, de conhecimento sobre si mesmo, sobre a própria vida. É como se encolhesse, como se o cara encolhesse. Quanto mais você dá gás para o intelecto, que é um tipo de conhecimento, né, menor a sua capacidade, menor a capacidade da mente de ir em frente. Por quê? Porque você se agarra às coisas. A pessoa simples tem uma mente maior do que a de um erudito. É o que eu percebo hoje em dia. Porque essa pessoa que muitas vezes é chamada de ignorante, ela não tem nada na mente. E aí tem espaço. É como um computador. O erudito está muito cheio de conhecimento, né? E aí não tem espaço. O coração é um outro nome, né, para o espaço entre dois pensamentos. É um outro nome que nós damos. Assim como existe um espaço exterior, né, um céu ilimitado, sem fronteiras, da mesma maneira o céu interior, ele é ilimitado. E a vida precisa ser assim, a vida precisa ser assim. Se o exterior ele é infinito, porque o céu, né, é o limite, o céu é infinito, não tem limite, o interior também não pode ser finito. E a gente tem que dar chance para que isso aconteça. Muitas vezes a pessoa medita, começa a se sentir bem, aparece uma obstrução na vida dela, uma limitação, e ali ela para de meditar. Tomem muito cuidado com isso. Essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa. A vida funciona entre esses dois polos, de dentro e de fora. Se o exterior é infinito, o interior também é infinito. E a gente precisa equilibrar esses dois polos, que são opostos. O céu interior ele é tão grande quanto o exterior. Ele está na mesma proporção. A meditação não deve acontecer na cabeça da gente. Ela não pode acontecer ali. E tudo que acontecer ali, né, se relacionará à limitação. É uma
É uma imitação de meditação. Ela não é verdadeira, não é real. Por isso que os pensamentos vêm e vão e a gente deixa. Os sentimentos, não se preocupem se a meditação for turbulenta. Não tenham preocupação com esse tipo de coisa. Isso não representa nada, muito pelo contrário, representa lucro. A pessoa está sendo vencedora, ela está andando para frente, porque ela está aprendendo a lidar com os seus demônios, com as suas sombras. A meditação real sempre acontece no coração. Por sinal, não sei se o Nanko está aí, isso é uma técnica mais avançada, vocês vão receber mais adiante, se é que não receberam. Assim, né, deixem o despertar acontecer. Né, não tomem partido. Né, deixem a mente ir em frente, deixem a percepção se tornar cada vez mais profunda, mais pura. E assim o coração vai despertar com mais facilidade. Isso não deve ser entendido, gente, como uma doutrina. Isso é real, Nancos. Tem, chama-se técnica de bliss, de bem-aventurança. Essa você vai receber mais adiante. A vida, a meditação precisa ser experimentada como um estado existencial, como a existência da pessoa é infinita. Já recebeu. Então você sabe bem do que eu estou falando. Não foi à toa que Maharishi deu isso, porque foi ele que deu. Sigam em frente, não parem não. Né? Só para terminar aqui, Maharishi dizia, existem dias nublados. Né? E se você quiser parar um pouquinho para ver as nuvens passarem, tudo bem. Isso acontece, mas elas vão passar. Não fica ali achando que a coisa vai ficar para sempre, porque não vai. Em essência, o sol sempre brilha. As nuvens podem tapar o sol. E se você ficar um pouco sentido e se cristalizar nesse estado de consciência, preocupação, medo, ansiedade, ok, mas isso vai passar, porque não é o para sempre. O para sempre é o sol. Quando a gente voa, avião, a gente sabe que o para sempre é o sol, é o céu, é o infinito, é o eterno, é o universo. As nuvens só fazem isso ficar escondido, só isso. Tudo é para evolução. Muito bem, tenham muita amorosidade, é isso mesmo. Sigam em frente. Se vocês quiserem parar um pouquinho para curtir uma bad trip, tudo bem, mas entendam que isso é passageiro. O sol vai brilhar de novo amanhã, não tem jeito. É uma lei universal. É a lei universal, não é uma. Um grande beijo, Jai Gurudev.